Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 16, diz assim, nessa versão que eu trago comigo, tem como subtítulo, a partir no versículo 9 na minha Bíblia, o subtítulo é A Oração e o Voto de Ana, versículo 16. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Você pode tomar seu assento. Eu já quero glorificar a Deus por sua reverência em estar de pé ao fazer a leitura da palavra. Isso era uma prática, né, da minha adolescência, da minha infância. Hoje, em muitos lugares a gente vai pregar. Se a gente não pedir, as pessoas não. E eu quero assim, elogiar a igreja e o pastor por essa cultura de reverência, né, com a palavra de Deus. Irmãos, o texto, Ora em Apreço, nos é bastante familiar e é também, né, tema de muitos congressos, né, festividades, né, a oração de Ana, né, o nome Samuel, porque do Senhor o pedi. E esse texto me é particularmente muito querido, porque todas as vezes que eu leio, sabe, é como que se saltasse, como que o Espírito Santo abrisse, ampliasse a compreensão, algum detalhe, né, alguma frase, alguma fala ou algum comportamento chama mais atenção. E eu espero conseguir expor aqui com bastante fidelidade e praticidade esse texto, né? O texto começa dizendo, né, que havia um homem chamado Eucana, fala ali de Tou, de Zuf, Efraimita, cidade de Ramá. E já começa dizendo ali, a partir do versículo 2, que ele tinha duas mulheres, uma se chamava Penina e a outra Ana. Na verdade, começa falando que uma se chamava Ana e a outra Penina. E em seguida diz que Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. E diz ainda, seguindo a sequência do texto, diz que este homem, ele subia de ano em ano a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. E estando ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Outro dia eu fiquei me perguntando por que num versículo começa dizendo Ana e Penina e depois Penina e Ana, né? E a nossa mente acaba viajando porque lá no versículo 7, 8 e 9, Eucana faz uma pergunta para Penina e diz assim, por que choras? Por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E isso me fez perceber que Eucana amava Ana, mesmo Ana não lhe dando filhos. E isso me fez olhar que o amor de Eucana por Ana, ele não estava baseado no que Ana podia dar a Eucana, mas por quem ela era. Porque mesmo não lhe dando filhos, a Bíblia faz questão de dizer que Eucana a amava. Em contrapartida, Penina dando-lhe filhos, a Bíblia não diz que Eucana a amava. Porque Penina foi para suprir uma lacuna deixada por Ana. Mas vamos por partes, né? Vamos por partes. O versículo 13 eu comentava hoje à tarde com o pastor Henrique, e já ia chamar de Hernani, e junto com o nosso evangelista Flávio, da nossa igreja, que é o nosso professor, o nosso coordenador de EBD, e cada aula é quase uma faculdade que você faz com ele. E eu conversava com ele e com o pastor Henrique que no versículo 3 de 1 Samuel, narra que este homem subia de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor, em Siló. Ponto. E começa uma informação explicativa.
e estavam ali como sacerdotes do Senhor os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, ou Ofni e Finéias. Se a gente tirar essa informação de que Ofni e Finéias eram sacerdotes, o texto não fica defasado, ele se completa. É apenas uma informação adicional dizendo que quando Eucana sacrificava, Ofni e Finéias já eram sacerdotes do Senhor. E isso me fez pensar o seguinte: será que já ali no capítulo 3, Ofni e Finéias já praticavam os pecados relatados lá a partir da metade do capítulo 2, que tomava a oferta do Senhor, que fazia toda a congregação pecar? E se isso já acontecia ali no versículo 3 do capítulo 1, como que Eucana, vendo Ofni e Finéias pecar e tomar aquilo que deveria ser dado a Deus, tomar para si, e ele continua indo adorar e sacrificar o Senhor, mesmo sabendo que Ofni e Finéias ia pegar a oferta que era destinada a Deus? E o texto diz, e ele fazia isso todos os anos, subia para adorar e sacrificar o Senhor, e estando ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias como sacerdote. E eu falava com o pastor Henrique, com o evangelista Flávio, que se Eucana soubesse, ou se ele sabia dos pecados de Eli, de Ofni e Finéias, o pecado que Ofni e Finéias praticavam não impedia Eucana de subir para adorar. O pecado do sacerdote não impediu o homem de subir com a sua família para adorar e sacrificar o Senhor. Então, deixe-me eu já começar a lhe dizer que o pecado do sacerdote, o pecado de quem ceia contigo, o pecado de quem trabalha contigo, não pode ter a força de impedir o teu culto, de impedir a tua adoração. Ele levava, vamos conjecturar aqui, ele levava a oferta, e na hora de ele tirar, o moço vinha, antes de se queimar, de tirar a gordura e pegar a parte que era do Senhor, ele ia lá e pegava a parte gordurosa, pegava a parte que devia ser queimada a Deus e levava para o sacerdote. No ano seguinte, quem estava lá oferecendo sacrifício e adoração de novo? Eucana com a sua família. E olha que o texto diz que subia Eucana, Penina e Ana. A lei daquela época obrigava somente os homens subirem a adorar. As mulheres irem era uma voluntariedade ir para adorar. Muito bem, então o pecado do sacerdote, o pecado dos sacerdotes não impediu, não tiveram forças suficientes de impedir Eucana de subir todos os anos para adorar e sacrificar ao Senhor. E quando isso acontecia, durante todos esses anos, a sequência desse texto vai nos dizer que Penina irritava Ana. Penina, no dia que ele oferecia esse sacrifício, porque existia o sacrifício do pecado, do perdão, de oferta de manjar e de ação de graças, tinha o holocausto que era completamente queimado ao Senhor, não se tirava nada do ofertante, mas esse sacrifício aqui, uma parte, ele era dividido pelo menos em 3 partes, uma parte para o sacerdote, uma parte que era queimada para o Senhor, e uma parte o ofertante levava de volta para casa para dividir com a sua família, como se fosse como uma bênção, né? Que aquela oferta foi aceita, a parte de Deus foi tirada, a parte do sacerdote, e ele pegava uma porção e levava para casa. O texto vai nos dizer que ele dava porção para Penina e para todos os filhos dela. E para Ana, algumas versões vai dizer porção dupla ou dobrada, mas na verdade a palavra ali, ela dá a entender que era uma porção especial. Era como se ele pegasse a picanha e desse, ele dava contrafilé, dava alcatra para os filhos, dava lá a carne de pescoço para a Penina, porque Penina era uma carne de pescoço, convenhamos. Mas, sabe, o coração da picanha ali, da alcatra, a melhor parte, ele dava a Ana, porque ele a amava. E isso se repetia todos os anos, o texto vai dizer que Penina irritava. E note comigo aqui que, a partir do versículo 6 e no versículo 7, tem 2 informações que se repetem na sequência. O versículo 6 vai dizer que a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E no versículo 7 diz assim, versículo 6, versículo 5 e versículo 6.
A sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado, fechado a madre. Note aqui que não é atribuído a nenhum espírito maligno, é atribuído a Deus a esterilidade de Ana. E se a gente conhece o final da história, mas ela não sabia o final da história. E quando a gente olha para isso, eu vou beber que eu tenho um probleminha de garganta. Em abril do ano passado, desse ano, teve um projeto lá na igreja chamado Torre de Vigília. É oração ininterrupta, de 5 da manhã até meia-noite. Então, a cada 3 horas mudava-se os casais. Eu e minha esposa ficamos responsáveis entre 5 da tarde e 8 da noite. Nós começamos a orar. No caso, eu comecei a orar. Eu dei para ela orar, ela orou meia hora. Na verdade, começamos a cantar os hinos da harpa. Eu fui criado na Assembleia, né? Então, hino da harpa, a gente sabe alguns de cor. Cantando, os hinos da harpa, joelho já, e fomos orar. Comecei a orar, orei meia hora, 40 minutos, passei para ela. Ela orou mais 20 minutos, me passou de novo, irmão. Aí eu comecei a orar, me empolguei, fui orando. Quando fui ver, já era 8h50. 7h50, que era de 5 às 8, né? Já era 7h50. Ah, irmão, eu chorei muito naquele dia, pastor. Eu não me lembro de uma vez que eu me rasguei tanto assim, meu coração. O que aconteceu? Me deu um nódulozinho nas cordas vocais, e às vezes eu falo, dá tosse e dói um pouquinho. Mas voltamos para o texto. Então, o versículo 6 e 7 informa que foi Deus que havia cerrado, fechado a madre de Ana. E eu conversava ainda hoje com o pastor Henrique o seguinte, que a esterilidade de Ana abriu uma oportunidade para Penina. Porque se Ana não fosse estéril, Penina não figuraria nessa história. A esterilidade de Ana, olha só, Deus, aí a gente, perdão, talvez deu um pouco de nó na nossa cabeça, porque a gente tem aquela linha de raciocínio de que tudo que acontece de bom é Deus. E a gente tem, né, esse pensamento teocrático, assim, né, de que foi bom é Deus, foi ruim é o diabo. Mas mesmo na esterilidade de Ana, Deus já tinha um propósito, mesmo na esterilidade daquela mulher. Ela não sabia, a gente sabe porque a gente conhece o final do texto, mas ela não sabia disso. Então a esterilidade de Ana abriu uma oportunidade para Penina. O que Penina fez com essa oportunidade? Ela humilha. E o texto diz que era Penina que rivalizava com Ana. Não era Ana que rivalizava com Penina. Na verdade, no texto que nós lemos, se você ler aqui do versículo 1 ao 20, que nós lemos, não se ouve, a gente só ouve Ana, quando ela responde a Eli. Você não ouve nem na oração, porque o texto vai dizer que Ana só no seu coração falava. A palavra dela assim, não tenha a sua filha como, não tenha a sua serva como filha de Belial. É a única vez que Ana fala. Mas vamos aqui. Então, foi Deus que fechou a madre de Ana. Você consegue ver, você consegue perceber que existem dificuldades, existem adversidades, que Deus tem um propósito, mesmo nas situações difíceis, mesmo em situações que fogem ao nosso controle. A gente não consegue ver isso. É prático, porque a gente sabe o final da história. Mas às vezes vai acontecer situações de dificuldades que Deus tem um propósito nela, ainda que a gente não consiga enxergá-lo, ainda que nós não consigamos vislumbrar qual o futuro, qual o propósito, qual a razão disso tudo. Deus tem um propósito nas coisas mais absurdas que possam acontecer na minha vida e na sua vida. Deixe-me lhe contar um pequeno testemunho. Esse ano, eu completei 50 anos, nem eu estou acreditando. Meio século, é muita coisa. Né? Meu pai, eu estou Ralph centenário. E eu lembro-me que uma vez eu ajudando a rejuntar um piso da casa de uma missionária, de uma irmãzinha da igreja que eu congregava, ela virou para mim e falou assim, Eduardo, que as pessoas não me chamam de Carlos Eduardo. Quem me conhece desde a infância me chama de Dudu. As pessoas me chamam na igreja de evangelista Eduardo. E no trabalho é Cadu.
Aí, quem me chama de Dudu, minha esposa já sabe, conhece desde a infância. Chamou de Eduardo, deve ser da igreja. Chamou de Cadu, é do trabalho. Então a maioria é assim. E eu ajudando ela lá a rejuntar o piso da casa dela, ela virou para mim e falou assim: Eduardo, você crê que Deus me usa? Eu falei: creio, amado, que Deus te usa. Ela falou: então segura essa aí. Eu falei: Jeová, lá vem. Eu já comecei a confessar pecado, né? Que tu tá se rejuntando, do nada a mulher manda: ó, Deus me usa, tu acredita, eu acredito. Então eu falei: Senhor, perdoa meus pecados. Aí, o que ela falou? Falou assim: ó, Deus vai te tirar dessa terra, que já era Rio das Ostras. Só que eu não estava casado e nem conhecia minha esposa. E você vai passar um tempo em outro lugar. E quando você voltar, Deus vai te abençoar neste lugar. O que eu pensei? Eu estava estudando na época, estava estudando para fazer vestibular e tal. O que eu pensei? Eu vou passar nessa prova, vou fazer residência lá no Rio, lá na faculdade dessa aí, lá em Petrópolis, onde que seja. E depois vou voltar diplomado, né? Andando sobre as águas, né? Cheio de honra. Deus vai me honrar dessa maneira, irmão. Bem disse Isaías que quando ele profetiza: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Eu fui acometido de uma tuberculose, irmão, que eu quase parti dessa para melhor. E eu morava com a minha irmã em Rio das Ostras na época. Aí ela trabalhava, não podia cuidar de mim. Eu voltei, que na época a gente morava em Nilópolis, para fazer o tratamento e ser cuidado pela minha mãe. Fiquei 1 ano e meio aí, 2 anos em Nilópolis tratando isso. Voltei para Rio das Ostras, aí começou a peleja. Aí tu pensa, né? Como é que Deus vai fazer? Qual é o caminho que Deus vai tomar? Como que vai ser isso? Irmão, a gente precisa ter uma visão bem clara de que quando Deus te promete uma coisa, existe um caminho a ser percorrido. Existe, talvez para alguns, leões a serem enfrentados, muralhas a serem derrubadas, gigantes a serem encarados. E que a gente só vai alcançar aquilo que Deus prometeu se a gente seguir o caminho que Ele determinou. Sabe? Então, te contei esse pequeno testemunho para dizer que eu pensei uma coisa. E na minha adversidade, que quase me custou a vida, depois que fui restaurado, fiz os tratamentos, não ficou nada, perdi aí 2% só da capacidade respiratória, dada a gravidade, né? Eu pensei que ia até morrer. Graças a Deus, Deus me abençoou. Primeira coisa, irmão, uma esposa. Dá um glória aí quem está solteiro, irmão. O pastor conhece, 1,83 m, amado. Ai de mim, ai de mim. Mas é uma bênção. É uma bênção. 2 filhos lindos, Abner com 13 anos e Radassa com 8 anos. Sabe, eu não poderia, eu estava aqui na hora da adoração, do canção aí, agradecendo a Deus e dizendo: Senhor, fazendo que nem aquela canção do Reis Coral, né? Sei que não sou merecedor. Mas tudo isso para te dizer que Deus, Ele tem propósitos nas adversidades da nossa vida. Coisas que a gente não consegue enxergar no momento que a gente está atravessando. Mas é neste momento de a gente não ver saída, não ver possibilidade, é a hora de depositarmos a nossa confiança naquele que te chamou, naquele que te salvou. Prossigamos, irmão. E o texto vai dizer, a partir do versículo 7, que Eucana fazia isso todos os anos. E todas as vezes, versículo 7, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra quem, irmão? Penina, a irritava pelo que Ana chorava e não comia. É outro ponto digno de nota, porque não era na festa da lua nova, não era no churrasco, não era no carnaval, era todas as vezes, o que tinha festa? Não, que ela resolvia ir para a casa do Senhor. O texto não fala de Penina irritando Ana quando Ana estava lá lavando roupa, quando Ana estava lá malhando trigo ou cuidando da casa, mas era Ana se disponibilizar para vir para a casa do Senhor, que a endemoniada da Penina se levantava, irmão. E você já parou, já notou, já se apercebeu que quando você se propõe a cultuar, quando você se coloca, não, hoje, não só algo de sentimento, sabe, mas algo racional, como foi dito aqui. Tem sentimento, tem amor, tem paixão, mas tem inteligência também. Ah, irmão, ela vem, mas é só quando a gente se dispõe a vir adorar,
É só quando a gente se dispõe a vir sacrificar ao Senhor, que o adversário, que as coisas começam a querer a impedir essa sua atitude. Aí o versículo 9 e 10 vai falar que Ana se levanta para orar. E eu fiquei pensando, será que foi só dessa vez que Penina aconteceu? Não, o texto diz que todas as vezes, todos os anos, e eu não sei quantos anos, há quantos anos isso se repetia. Você acha que Ana, ela orou somente neste dia aqui, somente neste episódio? Este é o único episódio que está narrado, porque foi nesse que Deus respondeu. Mas eu acredito que não existia um ano que Ana subisse a Siló, que ela não ia orar ao Senhor. Mas esse ano aqui foi diferente, porque esse ano ela foi derramar a alma. Você vai ver comigo, discorra os seus olhos até o versículo 9, o versículo 10. Diz assim, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Algumas versões vai dizer muito, outras vai dizer copiosamente. Note também que os sentimentos que minaram, que permearam a alma e o coração de Ana, são sentimentos que em muitos de nós causam uma reação ou uma ação contrária à que provocou em Ana. Quantos de nós aqui já não deixamos de vir cultuar por estarmos tristes? Quantos de nós deixamos, hoje eu não vou porque eu estou amargurado, ou porque eu estou irritado, ou porque eu estou assim, ou que eu estou daquele jeito? Sabe, a gente entende que a gente precisa se colocar na presença de Deus em alegria, e isso é bom, mas Deus não te rejeita também quando você está triste. Deus não te rejeita quando você está decepcionado. Deus não te rejeita, Ele não rejeita o teu culto, nem a tua adoração, quando você está decepcionado. Talvez, pelo contrário, talvez no dia que você está mais triste, vai ser o dia que você vai se abrir mais. Talvez o dia que você esteja mais decepcionado, vai ser o dia que você vai ser você mesmo, vai deixar as suas máscaras caírem e ser sincero com o teu Deus, o Deus que te sonda, o Deus que te conhece. Sabe, esses sentimentos de amargura, de aflição, eles pavimentaram o caminho que levou Ana até a presença de Deus. Sabe, eu me lembro agora do rei Josafá, no capítulo 20 de 2 Crônicas. O texto vai dizer que uma coligação de 3 reis se uniram para invadir Judá. E quando ele teve essa notícia, além de não ter tempo hábil de organizar o exército, ele não tinha um exército suficiente para encarar aquela multidão. E o versículo 3 do capítulo 20 vai dizer, então Josafá teve medo. E o medo é um dos sentimentos que nos propiciam a tomar decisões erradas e precipitadas. Mas a sequência do texto diz o quê? Então se pôs a orar, apregoou um jejum em todo Judá e Jerusalém e se pôs a buscar o Senhor. Então existem sentimentos que, se a gente não tiver na presença de Deus, eles nos afastam daquele que pode guerrear por nós. O fato de Ana estar indo todos os anos sacrificar e adorar o Senhor, condicionou ela que naquele ano em que ela estava mais amargurada, naquele ano em que as implicâncias e irritabilidade de Penina atingiram o ápice da capacidade de suportar de Ana, ao invés de ir chorar, ao invés de ir brigar, Ana foi orar. Ana foi orar. Porque você não vê, o texto não mostra Ana discutindo com Penina, mandando ela se colocar no lugar dela, porque, embora ela tivesse filho, mas o Eucana ama a mim. Você está aí porque eu não sou, mas eu que sou a esposa principal. Você não vê, o texto, nem nenhum, eu dei uma pesquisada, nem nenhum comentarista narra algo desse tipo. Você vê uma Ana suportando tudo em silêncio e fazendo o que, irmão? Derramando a sua alma perante o Senhor. A amargura estava amargurada, mas ela estava onde, irmão? Na presença de Deus. Ela estava triste? Estava, mas ela estava fazendo o quê? Orando. Ela estava irritada, muito irritada, mas ela estava o quê? Aos pés, onde ela estava? Aos pés do Senhor.
ela estava decepcionada, muito decepcionada, porque uma mulher judia não ter filho era sinal de que tinha a desaprovação de Deus. Tanto é que o texto vai dizer que foi Deus que havia cerrado a madre dela, mas mesmo tendo esse pensamento, essa cultura, e entendendo que a esterilidade dela poderia ser a mão de Deus, ela também sabia que a mão que estava cerrando aquela madre, também é a mesma mão que poderia abrir. Oh, glória! A mão que fechou a madre é a mesma mão que abriu. Então não despreze. Se você estiver feliz, venha cultuar feliz, irmão. Mas se você só tiver lágrimas, venha deixar suas lágrimas. E ela vai fazer o voto. Foi dito aqui que aqui é um local de entrega. E antes mesmo de ela receber o que ela havia pedido do Senhor, ela já devolveu. Ela já havia devolvido, já havia, Senhor, eu o darei todos os dias da sua vida. O texto, os versículos que nós lemos, vai nos informar que o sacerdote Eli, ele faz um pré-julgamento de Ana. Quando ele vê ela falando, ele vê ela movimentando os seus lábios, mas não há som de voz, e a festa era regada a vinho, ele entendeu, está doidona, tomou todas. Como é que chama aqui aquela garrafinha de 1 litro de caninha da roça? Lá em Rio das Ostras chamam de cracudinha. Lá em Rio das Ostras chamam de cracudinha. Ele falou assim, está bêbada, por isso está aí, ó, balbuciando, não está conseguindo nem falar de tão bêbada que está. E ele fala, mulher, larga essa caninha da roça, larga esse vinho. Aí, qual é a resposta da mulher? Ela fala, não, meu senhor, não tenha a sua serva como filha de Belial. Na NVI, vai dizer assim, não tenha a sua serva como uma mulher vadia. Porque, por causa da minha aflição e da minha tristeza, é que eu tenho falado até agora. Isso me faz perceber que ela gastou um tempo ali. Porque, se você ler o texto, vai dizer que ela estava demorando no orar. Talvez o tamanho da aflição, da amargura de Ana, fez com que a sua oração fosse demorada. E às vezes é assim, quanto mais aflito, quanto mais triste, mais demorada são as nossas orações. Mais intensas são as nossas palavras. E ela... Perdão, irmão. E ele, quando ele ouve ela falar isso, que ela estava demorando por causa da aflição da alma, ele já impetra uma bênção. Vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fizeste. Aí, esse versículo 19, 18, vai dizer que ela, assim, ó, que a tua serva ache graça diante dos seus olhos. Ela se levantou, pegou o seu caminho e foi comer, coisa que ela não estava fazendo. E o final do versículo 18 vai dizer assim, e o seu semblante já não era mais triste. Lembra do versículo 10? Se levantou e com amargura de alma orou e chorou abundantemente. Demorou na oração, colocou todas as suas amarguras diante de Deus. E quando ela se levanta, o texto bíblico diz que o seu semblante não era mais triste. Eu estava lendo isso aqui ontem, fiquei pensando, ela já não está mais triste, mas ela ainda não recebeu o que ela pediu. Não tem nenhum sinal de que Deus vai dar a ela o que ela havia lhe pedido. Não apareceu nenhum anjo dizendo, a sua oração foi ouvida, como foi com Daniel. Não apareceu nenhum anjo falando assim, você vai engravidar, como foi com a esposa de Manoá, na concepção de Sansão. Não apareceu nenhum anjo, como apareceu para Maria, né? Embora são situações diferentes, mas para dizer que ela ia engravidar, que Deus estava com ela. Não apareceu nenhum anjo, como apareceu para Gideão, dizendo, ó, varão, tu é valoroso, Deus é contigo. Não. Mas somente o fato de ela abrir o seu coração na presença de Deus, já saiu, já tirou dela todo o peso de amargura.
Porque às vezes o que a gente precisa, irmão, é só chorar na presença de Deus. Às vezes o que a gente precisa é só abrir o coração e se permitir ser sincero com Deus. Lembra de Davi? Davi é um dos maiores salmistas, se eu não me engano, são 73 ou 77 salmos que são de Davi. Mas um dos que mais me impressiona tem o 51 e o 139. E no salmo de número 139, Davi já começa assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. Conhece o meu deitar e o meu levantar. E de longe tu penetras todos os meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já a conheces. Deus te conhece. Deus te conhece intrinsecamente, profundamente. Talvez a palavra sondar não lhe seja muito familiar. Mas logo assim que eu fui morar em Rio das Ostras, eu fui trabalhar de ajudante de pedreiro, irmão, creia. Tem que ter fé para ser ajudante de pedreiro. Tem que ser fé. Todo jovem, eu estou caçando um terreno para botar o Abner para capinar, para ele pegar uma bolha na mão. Está com a vida muito fácil. Vou arrumar para o João Pedro também, para os dois capinar junto lá. E Pedro Henrique, né? João Pedro não, é Pedro Henrique. E nessa vida de ajudante de pedreiro, eu arrumei um trabalhinho para cavar um poço. Na verdade, eu fui ajudar a cavar um poço artesiano. Esse poço você cava só e 150, 200, 20 centímetros de diâmetro, né? E vai só tirando terra e socando o cano para dentro. A gente começa com uma escavadeira normal, vai, depois vai rodando assim, você tira, aí chega uma hora que é um aparelho que eles chamam de sonda. É um cano com os dentes para baixo assim, uma bolinha no meio com furo. Joga a água, fica batendo, a água com a areia entra, quando cria peso a bola, fecha e impede da água com a areia sair e vai tirando. Irmão, começou com barro, depois foi areia, depois foi barro de novo, depois areia, água suja. Aí entrou numa parte preta, numa terra que eles chamam de pizarro lá, um tipo de solo, preto e fedorento, água suja. Começou a sair um monte de ostra velha, os fósseis de ostra lá. Depois de 2 dias cavando, acho que 15 ou 16 metros, achou um lençol lá que começou a sair água limpa. Só que antes de chegar nessa água limpa, passou por várias camadas de solo. Passou por várias camadas velhas, novas, limpas e sujas. Então, quando a Bíblia fala de sondar, fala de conhecer, essa experiência me vem à mente. Porque quando eu assumo para mim, quando eu leio o texto, Senhor, tu me sondas, Senhor, tu vai tirando e tu me conheces. Tu sabe que eu tenho terreno que é duro, tu sabe que eu tenho areia que é suja, que tem água suja dentro de mim, mas tu me prometeu que aquele que cresce em ti, do seu interior, fluiriam águas que jorrariam para a vida eterna. É o Deus que sonda. É o Deus que te conhece, porque existem sujeiras dentro da gente que só Ele conhece. Mas vou voltar para cá. Versículo 19 vai dizer que eles se levantaram de madrugada e foram para casa. E aqui diz assim, chegaram, versículo 19, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Eu escolhi esse texto, especificamente esses 2 últimos versículos para a gente estar lendo, meditando sobre ele, porque ela ora, mas como eu disse aqui, não vem anjo, não acontece nada de extraordinário, nada de teofânico, nada de transcendente, apenas a vida comum do lar. O marido ter a sua intimidade com a sua esposa. E nesse ato comum aos casados, Deus interveio. Ela já tinha, obviamente, casado, já tinha tido seus relacionamentos anteriores. Mas naquele ano, na coisa, digamos assim, da coisa do dia a dia, Deus interveio na vida de Ana. E outra coisa que me chamou muita atenção aqui, que eu sou um pouco curioso, e
eu procuro fazer sempre uma exegese do texto, né? Para saber o significado das palavras, da onde vem, o contexto que ela está inserida, para a gente não ficar, né, vomitando heresia, que já basta um monte de gente que tem falando besteira, sendo infiel, né? Eu procuro ser o mais fiel possível. O que me chamou a atenção foi que o versículo 19, a última frase diz assim: e lembrando-se dela o Senhor. Aí cabe a pergunta, se lembrou, Deus esquece? Não, Deus não esquece. A primeira explicação é que quando a Bíblia fala, quando há um texto dizendo que Deus se lembrou de alguém, não é porque ele havia esquecido, é porque ele está dando uma atenção especial a essa pessoa, para essa situação. Mas eu fui ver aqui que palavra é essa, e eu não vou saber aqui a dicção, né, a pronúncia, mas um dos significados dentro desse contexto é que está na mente. Ou seja, Ana estava no pensamento de Deus. Mesmo quando estéril, Ana já estava no pensamento de Deus. E note aqui comigo, ela dá o nome de Samuel, porque do Senhor pedi. Vocês sabem qual período que estava Israel ali, né? A transição do período dos juízes para a monarquia. Então não tinha, você vê que não tinha, o sacerdócio estava caído com Eli e seus filhos. Não tinha profeta mais. A palavra, você vai ver, conseguir ler aqui o capítulo 3, vai falar do menino Samuel, dizendo que a palavra do Senhor eram raras naqueles dias. Então, quando Ana, ela só queria um filho, ela não estava preocupada com a situação política de Israel. Ela não estava preocupada com o sacerdócio caído, e muito menos com a falta de profeta. O coração dela estava voltado para ter um filho. Mas quando Deus dá Samuel a Ana, Deus resolve 4 problemas, irmão, com apenas um milagre. Deus resolve 4 problemas com um menino. Ele restaura o sacerdócio caído. Ele levanta um juiz fiel. Ele levanta um profeta fiel. E o não menos importante, ele sara o coração de Ana. Então, com uma bênção, um milagre que deveria ser apenas pessoal, Deus, porque numa vez pregando isso, eu falei o seguinte, que a bênção de Deus, ela sempre transborda, irmão. Se a bênção de Deus, ela não transbordar e não alcançar mais gente do teu lado, meu irmão, vai orar pelo amor de Deus. Porque a bênção de Deus, ela não é exclusiva, ela é inclusiva. Inclusiva no sentido de alcançar outros. Ela não abençoa só você e o outro que está do seu lado fica morrendo de sede, não. Lembra do profeta Elias? Eu vou ter que falar isso, pastor. A Bíblia diz que foi no capítulo 17 de 1 Reis, um desafio, né? A seca que ele profetizou. Aí Deus falou o quê? Elias, o texto vai dizer, veio a palavra do Senhor a Elias dizendo, Elias, dispõe-te e te esconde junto ao Querite, porque ali eu já ordenei que os corvos te sustentem. Aí eu quero abrir um parênteses aqui, eu vou ter que falar aquilo que eu falei contigo. Que outro dia, lendo esse texto de Elias, a minha atenção foi chamada para esse verbo, ordenei. Eu sei que está no passado, mas eu queria saber qual tempo, se é pretérito perfeito, mais que perfeito, do subjuntivo. Eu fui ver, era um pretérito perfeito. E a definição disso, de pretérito perfeito, quando ele diz eu já ordenei, é que é algo que foi completamente feito no passado, não resta nada para fazer mais. Aí o Espírito Santo veio. Deus estava falando com Elias no presente, algo que ele havia feito no passado acerca do futuro. Vai para o Querite, porque eu já ordenei, Deus já tinha feito. Quando Deus falou para ele ir, Deus já tinha feito. Vai, que você vai chegar lá e vai estar. Aí ele chega lá no Querite. Pão e carne de manhã, água fresquinha o dia todo. Só que a fonte seca, irmão. A fonte secou. E o povo está passando perrengue, porque tem seca. Mas Elias está no esconderijo de Deus. Tem um pastor amigo meu, pastor Márcio Silva. Ele diz o seguinte, se a fonte não secasse, ele diz assim, eu acredito que a história de Elias terminaria assim, ó. E morreu Elias, velho e gordo. O lugar para crente amar é lugar confortável, irmão. A gente ama o lugar confortável. Tanto é
que se após a morte de Estevão, se não acontece a perseguição, os discípulos estavam lá em Jerusalém até hoje, porque estava confortável. Não me espragueja não, irmão, pelo amor de Deus, não é maldição, eu não estou, mas Deus vai te tirar do lugar de conforto. Sabe por quê? Porque a bênção precisa transbordar, irmão. Porque quando a fonte seca, Deus fala assim, vai lá para Sarepta, porque eu já ordenei que uma viúva lá te sustente. O que você vai pensar? É uma viúva rica, é uma viúva que está recebendo pensão da marinha. Não, irmão, chegou lá, é uma viúva miserável. E o profeta teve que profetizar na vida dela. Aí Deus fecha a fonte do Querite, manda ele lá para Sarepta, para quê? Para ele ser uma fonte de bênção, para que transbordasse para outros. Porque se ele fica no Querite, somente ele era abençoado. Agora, quando Deus fecha aquela fonte, ele envia para uma mulher que estava sem esperança de vida. E existem coisas que podem se secar, se fechar na nossa vida, que não é o diabo não, irmão, é Deus. Existem talvez algumas esterilidades que podem vir na nossa vida, não é o diabo não, irmão, é Deus. É Deus fazendo isso para a gente se mover, irmão. É Deus mexendo com o seu brilho mesmo, com a sua personalidade, para você se mexer e saber e confiar nele. Sabe, existem dessas dificuldades, eu não consigo parar de pensar que Deus tinha um propósito na esterilidade de Ana. Parece desconexo, né? Parece antagônico, como que o Deus que provê, ele vai fazer uma mulher ficar estéril, vai fazer ela sofrer aquela humilhação, para depois dar filho, porque já não deu filho no início. É como eu disse aqui, irmão, como profetizou Isaías, os caminhos de Deus são maiores que os nossos, os seus pensamentos são muito mais elevados. E cabe a nós continuar crendo. Cabe a mim, cabe a você, a gente continuar crendo. O desafio, um dos grandes desafios da vida cristã, é nesses momentos, é continuar acreditando. Você vai ver aqui, no capítulo que nós lemos aqui de 1 Samuel, que isso se repetia todos os anos, com Ana. Todos os anos ela subia para adorar com seu marido com Penina. Penina irritava, ela chorava e não comia. No ano que vem, ano passado a mesma coisa, ano que vem, no outro ano a mesma coisa. Aí você vai ver que teve um ano que, eu não sei, eu acredito que ela tenha orado os outros anos, mas teve um ano que a oração foi diferente. Sabe, aquela coisa ficava se repetindo todos os anos, até que Penina não suportou mais, até que Ana não suportou mais e decidiu orar. Porque existem coisas na nossa vida que elas vão ficar se repetindo, até o dia que você decidir orar, até o dia que eu decidi orar, mas não aquela oração de boa noite, Jesus. Sabe, essa oração que você passa, você reconhece quem você é, você olha para você, você faz que nem Isaías, quando na morte do rei Uzias, ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor da terra. Você percebe que nos capítulos anteriores, as profecias de Isaías, como é que era? Ai de cidade tal, ai de Tiro, ai dali, ai de Sidom, ai do norte, ai do sul. Mas quando ele entra no templo e vê e se depara com a presença majestosa de Deus, a presença majestosa de Deus revelou a ele a sua pecaminosidade. Então ele parou de olhar o pecado dos outros e falou assim: ó, eu que sou pecador, ai de mim. A gente precisa ter essa sinceridade com Deus. Eu lembro uma vez que congregava na Assembleia de Deus em Nilópolis, e era uma avenida, e a congregação era lá no final, numa sala, e tinha uma irmãzinha que ela cuidava do neto. O neto era hiperativo, dava trabalho para anjo, dava trabalho para demônio, dava trabalho para todo mundo. Menininho de uns 6, 7 anos, mas era aquele pentecostal da Rua Azusa, sabe, que, meu irmão, o menino era fogo puro, assim, não parava no culto, super hiperativo. Aí uma vez o pastor deu oportunidade a ela, num culto de semana,
um dos cultos que dava mais número de presentes, né? E isso me impressionou tanto. 17 anos, eu tenho só de casado. Eu devia estar, fiz 50 anos, devia estar com, deve ter sido uma lembrança, essa lembrança deve ser de, no mínimo, uns 25 anos atrás. E ela, o pastor deu a oportunidade a ela pegou o microfone e falou assim: irmãos, eu não estou bem, eu estou triste, mas eu quero louvar o Senhor. Isso me impressionou tanto que praticamente mais de 20 anos depois eu estou falando isso aqui com você. Por quê? Porque às vezes a gente chega aqui, está todo, perdão da palavra, todo desmanchado, todo destruído, todo quebrado, mas chega aqui, não, irmão, estou alegre com Jesus. Não está, mas está dizendo que está. Porque a gente quer transparecer alegria e fortaleza o tempo todo. E aquela mulher, com o seu neto, ela falou assim: irmão, eu estou triste, mas eu quero louvar o Senhor a si mesmo. Tu consegue perceber como que a dimensão do culto mudou após a oportunidade dessa mulher? Ela cantou o hino da harpa, uma canção assim, sem muita instrumentalidade mesmo, porque não tinha. Era uma guitarra, uma bateria, um pandeiro. E eu, como sempre, no pandeiro. E o culto se mudou de uma maneira. Isso me impressionou, sabe por quê, pastor? A sinceridade dela, de chegar e falar assim: eu não estou bem, eu estou triste. E eu quero parafrasear aqui dizendo que a tristeza dela não impediu ela de cultuar. Ela cultuou mesmo triste. Ela cultuou mesmo triste. E essa atitude de Ana, essa disposição em vir cultuar, em vir adorar, mesmo tendo os motivos mais do que suficientes para não fazê-lo, porque ela poderia culpar Deus. Ela poderia fazer como a nossa geração, botar a culpa em Deus. Se eu estou estéril e é Deus que dá a vida e tira, então Ele está me deixando estéril, então eu vou ficar com raivinha dele. Eu vou botar Deus na parede e vou falar: só vou te adorar, só vou dar glória a Deus quando tu abrir minha madre. Tem gente que tem essa ousadia, pastor. Agora me explica, como que você leva ao canto da parede aquele que chama estrela pelo nome? Como que você quer confrontar aquele que chama raio e cada um deles se apresenta diante dele e diz: eis-me aqui, que sustenta o universo com o poder da sua palavra? Irmãos, eu quero orar com vocês, sabe, que meu desejo é que a palavra de Deus permeie o seu coração, que diante de toda a circunstância que você possa estar atravessando, vivendo, enfrentando, que a gente consiga entender que Deus tem os seus propósitos, mesmo que ele nos seja oculto, Deus tem o seu propósito. Sabe, eu converso muito com o evangelista Flávio, e uma vez a gente conversando sobre o capítulo 37 de Ezequiel, surgiram várias perguntas, mas 3 perguntas nos guiaram. A primeira: por que que Deus levou o profeta a um vale cheio de ossos? A resposta: porque Deus tinha um propósito com o profeta lá no meio do vale de ossos secos. E qual era esse propósito? O propósito era fazer o profeta saber qual era o sentimento do povo. Tá, e aí? De posse dessa informação, desse sentimento, ele profetiza. Deus dá ordem para ele profetizar. E quando ele começa a profetizar, as coisas começam a mudar naquela visão. Porque é a palavra de Deus que tem poder de dar ânimo a quem está desalentado, desanimado. É a palavra de Deus que nutre a alma desnutrida. É a palavra de Deus que traz vida para quem está se sentindo morto, sem esperança. É a palavra de Deus, irmãos. As canções têm o seu valor, sabe? As ministrações têm o seu valor, mas elas não podem substituir a palavra de Deus, porque quando é aqui, ó, é a palavra que te fortalece, é a palavra que nos guia. E o meu desejo nessa noite é que a gente alcance essa compreensão de que existem guerras que se ganham na oração. Não é debatendo,
não é espraguejando. Olha lá, Jeová, vai lá, Senhor, pesa a mão nela, nele. Como diria o evangelista Flávio, há situações que a gente vence no cala-súbia. Ele vai vir aqui, se Deus quiser, vocês vão ver o neguinho pregando. Ele fera. Situações que se ganham na oração, irmão. Na oração. Se eu fosse exemplificar aqui, nós gastaríamos mais um tempo aí. Mas não vou fazer isso com vocês não. Vocês já estão enjoados de me ouvir. Eu quero agradecer essa oportunidade.